No livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 3, itens 3 e 4, Allan Kardec escreveu sobre os males que podemos ou não podemos evitar. Ele começa assim: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim que, finalmente, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Muito bem, meus amigos, vamos à análise desse texto do livro A Gênese. Aqui Allan Kardec aborda a existência do mal, diferenciando os tipos de males que afligem a humanidade em duas categorias: aqueles que podemos evitar e aqueles que estão além do nosso controle, como os flagelos naturais. Ele apresenta uma reflexão profunda sobre a limitação humana em compreender plenamente os desígnios do Criador, argumentando que muitas vezes julgamos como injusto algo que, se conhecêssemos sua causa e objetivo final, consideraríamos justo e admirável. Ao refletir sobre o texto, é possível sentir a dor e o sofrimento que os males inevitáveis podem causar. No entanto, ele nos lembra da resiliência e capacidade humanas de enfrentar e mitigar essas adversidades. A natureza, com seus desastres e flagelos, pode parecer cruel e implacável, mas também é um convite para o crescimento e a inovação. A inteligência humana é uma dádiva divina que nos permite prever, atenuar e, às vezes, neutralizar os efeitos dos flagelos naturais. Isso coloca o ser humano como um agente ativo, não apenas um receptor passivo das forças da natureza. O Espiritismo nos encoraja a valorizar e utilizar nossa capacidade de aprender e desenvolver ciência e tecnologia para melhorar nossas condições de vida. A ideia de que toda a natureza carrega o selo da sabedoria infinita do Criador nos convida a uma aceitação humilde das coisas que não compreendemos completamente. Essa aceitação não é rendição passiva, mas uma compreensão de que, em um contexto mais amplo, há um propósito e uma ordem que muitas vezes escapam à nossa visão limitada.
O progresso humano é um processo coletivo de aprendizado e adaptação. Através da ciência e da colaboração, a humanidade tem sido capaz de transformar regiões insalubres, fertilizar terras áridas e construir infraestruturas resistentes. Esse progresso não apenas melhora nossas condições de vida, mas também fortalece nossa solidariedade, pois muitos desses avanços são frutos de esforços conjuntos. O Espiritismo nos convida a ver a adversidade como uma oportunidade para crescimento e inovação, ressaltando a importância da inteligência e da sabedoria humana em face dos desafios naturais. Ele também nos lembra da necessidade de aceitar com humildade aquilo que não podemos mudar, confiando na sabedoria maior que governa o universo. Ao mesmo tempo, exorta-nos a agir com determinação e cooperação para melhorar nossas condições de vida, fazendo uso pleno das capacidades que nos foram concedidas. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.